Eu tive a oportunidade de falar com a Sofia e pelos sinais que ela apresentou, ela está a passar por uma depressão. Obrigada, Kátia, por toda a ajuda. Eu pensei que ia morrer. Foi mesmo horrível. Ninguém dá valor ao que eu faço. Ninguém dá valor ao que eu sou. Pelos vistos, os ataques de pânico que eu tenho tido são por eu ser maluca. Mas, querida, eu não preciso nada disso. Eu não sou maluquinha. A Sofia que tem um problema, não somos nós. Eles querem que nós façamos uma apresentação, senão hoje ficar sem o dinheiro. Doutor Gite, obrigado, viu, pela oportunidade. Olha, lembras-te daquele meu convite? Ele está de pé. Sair, mas como quem tem vida social e amigos, é isso? Pois, eu não sei como é que isto vai acabar. Tenho uma vaga ideia. Acho que ainda não temos de nos preocupar com isso, pelo menos para já. Preocupar com o quê? Com o quê? Vives mesmo no teu mundinho, não deves ver notícias. Eu vejo notícias, só queria saber o contexto que estavam a falar. Era eu que estava a dizer que não temos de nos preocupar lá com aqueles conflitos na Ucrânia. Mas porquê é que diz isso? O teu irmão acha que os americanos são os salvadores da pátria, neste caso do mundo. E são maior potência mundial, maiores defensores da liberdade, maiores defensores dos interesses da humanidade, maiores no geral. Estás-te a rir do quê? Eles são defensores dos interesses, sim, mas só os deles mesmo. Tu só podes estar a brincar, Sofia. Filipe, os Estados Unidos foram os que mais arranjaram conflitos e guerras no último século. E tudo a troco de quê? Só para terem maior acesso e controle aos recursos do planeta? Tu estás a falar do que não sabes. Sabes quantos povos é que eles já libertaram dos ditadores? Sim, basta olhar para o caso do Afeganistão. Foram libertar o povo dos talibãs para, passado 20 anos, abandonarem tudo e deixarem os talibãs no poder. Lindo serviço. Cala-te, eles estão a ser lá porque querem. Aposto que têm imensa vontade de vender os próprios rins para dar comida aos filhos. Tenho que concordar com a tua irmã, Filipe. Estou a ver que voltaste aos seus tempos de ativista da treta. Nem por isso, estou só a constatar factos. Pessoas como tu, que foram doutrinadas pelos próprios americanos, através das rádios, das notícias, da música, para acreditarem que eles é que são os salvadores da pátria. Eu quero ver quando a guerra chegar cá a Portugal. A quem é que tu vais pedir ajuda? Chega com essa conversa. Eu só tenho que manter a estabilidade financeira enquanto não aconteça nada de maior. Isso sim é o que importa. Então, e as pessoas que estão a fugir e precisam de ajuda? Sofia, há milhares de pessoas a precisarem de ajuda. Porquê é que não te importas com elas também? Chega! Eu quero beber o meu café em paz. Isso vai-te embora. Bem, mãe, quanto à reunião hoje dos investidores, eu tinha... Chega! Eu já disse para pararem, não estou com cabeça para essas conversas. Desculpa. Assinala-se um mês desde que a Rússia invadiu a Ucrânia, provocando uma guerra que está a deslocar milhões de pessoas e a causar a morte de inúmeros civis e soldados. A Rússia chama esta invasão, o maior ataque a um Estado europeu desde a Segunda Guerra Mundial, de uma operação militar especial para desarmar a Ucrânia e protegê-la dos nazis.
Olá, Sofia. Tudo bem? Olha, queres beber um café ou comer qualquer coisa depois do exame de Biologia? Será o meu último. Beijinhos. Olá, Kátia. Pode ser. Fica combinado. Até logo. Tô, sócio. Então, como é que é? Pronto para o verdito? E aí, mano? Nossa, nem sei, velho. Não vou poder não, velho. Patrick, voz é essa? Recompõe-te, homem. Fiz o teste agora, velho. Eu tô com Covid. Hã? Estás com Covid? Ainda bem que não estive contigo na última semana. Tá, mas então, você vai ter que ir sozinho lá, então você vai ter que desmarcar. Opa, ó Patrick, achas que eu vou adiar isto? Para esta gente tempo é literalmente dinheiro. Não vou desistir agora. Tá bom, faz o que você quiser, só depois me põe a parte da situação. Pá, ó Patrick, isso nem se fala. Vá, recompõe-te, as melhoras. Olha se não é a desaparecida do mapa. Alô? Sou a Diana, a melhor amiga de uma rapariga chamada Sofia. Lembras-te? Olá, Diana. Está tudo bem? Eu estou ótima. E tu? Se bem te lembras, foste tu que deixaste de falar comigo. Sim, porque já não és a Sofia que eu conheço. Nunca te ocorreu que eu pudesse não estar tão bem? Para melhor amiga, andas muito desatenta. Por favor, o que é que uma miúda como tu tem para se queixar? Tens uma casarona. A tua mãe compra e arranja tudo o que tu precisas. Tens um namorado perfeito. Diga-se de passagem, não é verdade? O Walter não é aquilo que as pessoas pensam. O Walter é perfeito. E só tu é que não percebeste isso. Olá, Sofia. Posso-me sentar? Olá, Diana. Uau! Amizades novas, hein? Estás mesmo diferente, Sofia. Esta é a Kátia. E sim, ela tem sido a minha amiga nos últimos tempos. Amiga, gostamos. Ok. Bem, eu vou-me embora. Boa sorte para o que é que tu faças. Sofia, estás bem? Sim, estou. Como é que correram os exames? Olha, correram melhor do que eu estava à espera. Finalmente livre e oficialmente de férias. Mas passa-se alguma coisa? É que eu tenho ouvido as notícias e tu és ucraniana, não és? Como é que estás a lidar com isto tudo? Bem, estou a lidar da melhor maneira que eu posso. Estou a orar por quem realmente precisa. Estou a confiar em Deus e vou ajudar no que posso, de alguma maneira. Mas como é que consegues estar tão calma? Não tens familiares lá? Sim, tenho, mas eles são crentes. E se no meio da guerra e de caos eles confiam em Deus, por que é que não é de fazer o mesmo? Gostava de ter essa confiança e essa calma. Na Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que confiam nele. Então vamos confiar. Isso é a única certeza que eu tenho. Tens razão. Olha, eu gostava que tu fosses à minha casa para falar com a minha mãe. Ela tem muitos conhecimentos e trabalha com muito dinheiro. Tenho a certeza que ela podia ajudar de alguma forma. Acho que sim, gostaria muito. Pois bem, Filipe, convocámos esta reunião para te comunicarmos a nossa adesão ou não a este projeto. Por um lado, ainda bem que o teu sócio não pode estar presente. Queremos-te dizer que tomámos a decisão de apoiar, financiar o vosso projeto. E essa decisão foi tomada muito graças à influência da tua mãe. Desculpem, eu não estou a compreender. Oh filho, eles, quer dizer, nós, porque eu também vou entrar neste investimento, vamos financiar o teu projeto. Temos a certeza que farás um excelente uso de todo o financiamento. Todos os dados que nos deste, toda a informação que nos forneceste, a investigação será certamente um sucesso. Acreditamos que isto irá revolucionar o mundo da tecnologia. E acreditamos também que vocês irão ser os novos génios da atualidade. E ricos! Bem, eu nem sei por onde começar. Eu queria dizer que não vos vou deixar ficar mal. E acredito que todas as condições necessárias estão
presentes para podermos ter muito sucesso. Obrigado. É o que esperamos. Temos negócio. Temos negócio. Judite, depois acertamos os pormenores. Então, Filipe, estás feliz, não é? Claro que estou, mãe. Isto é a oportunidade de uma vida, não é? Não te preocupes, foi criada uma conta com o financiamento. Dentro de dias terás acesso. Queres que dê o acesso ao Patrick? Oh, mãe, não... Deixa estar. Eu é que trato da parte financeira. Ele é o cérebro da operação. Não... Como queiras. E não lhe vais ligar a dar a notícia? Vou já. Então, sexta toca? Eu ia só buscar comida. Queres alguma coisa? Se quer alguma coisa. Ai, a menina está muito prestável. Era só uma pergunta, mas se não precisas de nada, então ok. E faladora. Mas o que é que te deu? Ah, já sei. Eu sabia que a medicação ias melhorar substancialmente. Medicação? Por acaso não. Já não estou a tomar há algum tempo. A doutora Vanessa decidiu tirar. Olha, o que quer que seja, estás a melhorar. E podias aproveitar a mudança para escolheres o curso que vais tirar, em vez de andares aí à deriva. Não achas? Quanto a isso, eu ainda não estou preparada para tomar essa decisão. A doutora Vanessa disse que... A doutora Vanessa não conhece mais que eu. E agora vá. Vai lá à tua vida. Toma, e que é, Patrick? Tudo em ordem ou quê? É, mano. Ainda não. Estou muito mal ainda. Pois, isso agora com as novas variantes e sintomas mudam e não sei o quê, isso deve estar a ser complicado para ti, ou não? Mas então, como está lá o financiamento? Pá, eu nem sei como é que eu tenho de te explicar isto. Eles basicamente acharam que não era a altura certa para investir em nós. Pronto, foi isso. Mas como assim? Parecia tudo bem encaminhado, sua mãe falou. Pá, Patrick, sabes como é que é esta? A situação da pandemia, da guerra, das crises económicas, Pá, não dependeu de mim, desculpa, não... Tá bom então. A gente tenta outra hora, mais tarde. Vai, mano, falou, fica bem. As melhoras, fica, bro, fica. É a vida. Uma mensagem do tio? Estás bem, Sofia? Precisas de alguma coisa? Amanhã queres ir lanchar com o teu tio preferido? Claro, não tenho outro tio preferido mesmo. Combinado. Estou a gostar de te ver assim, Sofia. Significa que estás a conseguir superar. Sim, tio. Não tem sido nada fácil, mas estou a conseguir lidar com as emoções que tenho sentido ultimamente. Como é que têm corrido as consultas com a psicóloga? Só de pensar que a Judite queria tirar de lá? Sim, tem corrido bastante bem. A doutora Vanessa está a ajudar imenso. Mas eu comecei a ver as coisas de uma perspectiva diferente por causa de... Por causa de quê? Podes dizer? Por causa de Deus. Deus? Bom. Apanhaste-me de surpresa agora. Eu sei que eu nunca fui muito religiosa, tio, mas ler a Bíblia tem-me feito mesmo bem. E as companhias que eu ando agora, eles são pessoas que me puxam para cima e me ajudam imenso. Olha, Sofia, eu fico feliz por ti. A sério. E tu, tio, como é que tens andado? Eu tenho-me arrastado um pouco. Com a inflação e com esta situação precária lá na empresa onde estou, é um bocado difícil gerir tudo. Mas pronto. Tu sabes que podes pedir ajuda financeira à mãe, não sabes? Ela de certeza que te vai ajudar.
Sofia, a tua mãe é um ser complicado. Eu prefiro que ela não gaste o tempo dela comigo. Mas, olha, ainda hoje eu pedi a uma amiga minha se podia ir lá. Ela é ucraniana e queríamos ver se a mãe conseguia ajudar ou contribuir de alguma forma. Ela também te pode ajudar a ti, tio. Pode ser que sim e pode ser que depois venha com uma conta por pagar. Eu não sei, honestamente, mas neste aspecto eu prefiro lutar sozinho. Ok. Mas se houver alguma coisa que eu possa fazer por ti, diz. Bom, se quiseres, podes pagar um cafezinho aqui ao teu tio do coração. Claro, vamos lá. Eu tenho certeza que ela vai conseguir ajudar. A minha mãe investe milhares de euros em tudo e mais alguma coisa. Olha, que bom. Espero que ela realmente possa ajudar. Nós, nesta altura, precisamos de pessoas influentes para fazer alguma diferença nesta situação. Mãe, esta é a Kátia, aquela minha amiga. Olá. Ela é ucraniana e estávamos a pensar se não podias ajudar. Ucraniana? Olá, eu sou a Kátia. Nós já nos conhecemos, foi numa altura em que a Sofia não se estava a sentir muito bem. Sim, eu lembro-me. Mas em que é que achas que te posso ajudar? Bem, na verdade, foi uma ideia da sua filha. Sim, eu pensei, já que tu conheces tanta gente influente e fazes tantos investimentos, se não conseguias ajudar de alguma maneira. Os meus investimentos são em coisas importantes. Em empresas, negócios, tudo o que faz girar a economia. Mas a Kátia está numa igreja em que eles precisam mesmo de ajuda. Se pudermos contribuir com bens alimentares e ajudar os refugiados. Uma igreja? Mas que igreja é essa? Uma igreja evangélica. Nós simplesmente seguimos a Bíblia. Simplesmente, claro. Olha, eu estou com trabalho até aos cabelos. Não vou poder ajudar. Pelo menos por enquanto. Mãe. Não tem problema. Nós podemos voltar a falar disso mais tarde. Foi um prazer. Igualmente. E acho que vou andando. Depois falamos. Adeus. Mãe, que cara é essa? Que história é esta acerca de uma igreja? Tu não andas metida nisso, pois não? Mas qual é o problema? Preferias que eu andasse para aí a drogar-me ou andasse perdida? Preferias que eu tivesse tirado a minha própria vida, como tantas vezes me passou pela cabeça? Ai, deixa de armar em vítima. Isso não te vai levar a lado nenhum. Pois não. O que me levou a algum lado foi Deus. Foi a igreja. Saber que alguém me amava de verdade. Sofia, para com essa conversa. Um dia vais perceber que só sofreste uma lavagem cerebral. Só isso. Mas porquê é que tu nunca consegues ficar feliz por mim? Nunca! Parece que tudo o que eu faço é o contrário daquilo que tu queres. É que é isso mesmo. Tu fazes tudo ao contrário do que eu digo. Ai, até me desconcentraste. Tenho mais que fazer. Deus não me deu um espírito de medo, mas de paz, amor e uma mente sã. Jesus já levou sobre ele na cruz as minhas dores, as minhas enfermidades. Deus, a tua graça me basta. Quando eu estou fraca, então eu sou forte, porque o teu poder é maior que qualquer tristeza, qualquer dor.
Olha, digo-te isto porque me conheces bem. Isto não está nada fácil. Pois não, nem quero ver o que aí vem. E eu não posso acreditar que, ao fim de tantos anos, o esforço do meu trabalho, que de um dia para o outro, vá por água abaixo. Tens razão. Sacrifícios que se fizeram, decisões que foram tomadas, para agora deixar tudo a perder. Uma ingrata. Ela é uma ingrata. A ingratidão realmente é das piores coisas que alguém... Ela, Judite, ela quem? A sociedade. Qual sociedade? Qual quê? Estou a falar da Sofia. Agora que finalmente eu pensei que ela estava a dar ouvidos àquilo que eu sempre lhe ensinei. Não. Tinha que aparecer um imbecil na vida dela. Ah, a Sofia. Eu pensava que estavas a falar da situação económica. Não, isso não me preocupa. Isso qualquer dia há de passar. Certo. Também poderia estar a falar do Filipe. Do Filipe? Mas porquê do Filipe? Então, ele desapareceu de casa há dias. Sabes ao menos se ele ainda está no país? Sei lá, não sei onde é que ele está, mas não estou nada preocupada com ele. Até porque ele é um empreendedor em ascensão. E eu tenho que o deixar voar. Certo. Senhora Judite, posso? Sim. Tenho aqui estas correspondências para si. Penso que sejam urgentes e importantes. É do Banco de Portugal e estas são desta instituição de crédito. Eu não posso acreditar. Bom, está na minha hora. Judite, estarei no meu gabinete se precisares. Isto tem que haver aqui algum engano. Precisa de mais alguma coisa? Não, pode ir. Não. Ele não seria capaz. Não. Há de haver alguma solução. Calma, Judite. Isto vai-se tudo resolver. Obrigado por teres vindo. Nada. Apesar de tudo, tu e os miúdos são a minha família. Os vossos problemas são os meus também. Eu sei. Por isso é que te liguei. Bom, ao menos a Sofia está muito bem. E nota-se uma diferença enorme nela. Não estou nada confiante. Os caminhos que ela tem escolhido não são nada confiáveis. Como assim? Deixa estar, estou aqui a pensar alto. Eu estou a tentar digerir o que o Filipe me fez. Traiu a minha confiança, sem dó nem piedade. De facto, foi muito grave o que ele fez. Gastou todo o dinheiro do financiamento, ainda se meteu em dívidas. Eu nem sei como acreditar nisto. É demais para mim. Como é que vais resolver esta situação? Vou ter que devolver o dinheiro aos investidores, claro, pela porta de cavalo, porque isto nem pensar vir a público. E depois, quanto às dívidas, vou ter que ver como é que vou fazer isso. Sabes, se eu pudesse fazer alguma coisa, já o teria feito. Eu sei que não tens capacidade financeira para me ajudar. Era aí demais para a tua caminhonete. Filipe, onde é que andaste? Mas que barulho é este? Será que é o Filipe? Achas? Depois do que ele fez, ainda ter coragem de vir a casa? É o Filipe, eu presinto que é o Filipe. Como assim faz pouco barulho? Se não queres que a mãe te saiba que estás aqui, porquê é que voltaste? Eu estou a rasca. Eu preciso da ajuda dela. Ela vai ter de me ajudar. Boa sorte com isso. Se a mim não me ajudou por muito menos, imagino contigo. Não, é diferente. Porque lá está. Eu fui enganado, eu fui burlado, eu fui roubado, eu fui tudo. Ok, mas calma, não podes ficar assim de cabeça quente. Eu posso ficar como eu quiser. Eu tenho é que tirar esta história a limpo. E a culpa não foi minha. Se estivesse sóbrio, ia ajudar bastante. E então? Essas férias foram boas? Oh, mãe, eu posso explicar. A Podes? Sofia... Podes começar. Bom, eu acho que é melhor vir andando. Até porque eu entro agora. Sim, vai lá. Então, tenho todo o tempo do mundo, já que o dinheiro evaporou, não foi? Não foi isso. Mãe, eu fui roubado. Roubado? Quando? Quando andavas a fazer compras no Dubai? Não, eu fui roubado quando eu fui de cá para lá. Não, de cá para cá, Filipe, eu fui... compõe-te, não estás a dizer coisa com coisa. Conversa não é contigo. Eu só estou a tentar ajudar. Não sei se reparaste, mas o Filipe nem sóbrio está. Se calhar é melhor esperarmos que ele fique melhor. Eu não preciso de conselhos, muito menos teus.
Mas, mãe, eu só estou a tentar ajudar. Estás a tentar ajudar? Sim. Então ficas a saber que estás proibida de ir àquela igreja e de falar com qualquer pessoa que seja de lá. Gostaste? Mas onde é que vem isto? Já vem de há muito tempo. E aproveitando aqui a situação do teu irmão, tomei essa decisão agora. Oh mãe, não faças isso à Sofia, não proíbas de ir à escola. Vai tomar banho, vê lá se te pões sóbrio que falamos depois. Mas não, mãe, oh Sofia, não, mãe... Queria falar acerca de acreditar. Não é saber. Saber, quase toda a gente sabe que Jesus morreu. Mas quando tu começares a acreditar que Jesus morreu para te trazer vitória, para te transformar numa geração curiacos, para tu fazeres a diferença, aí o poder de Deus vai acontecer. Deus sabe que tu conheces a verdade. Ele vai requerer de ti. Olha, o que é que tu fizeste quando estavas lá na escola? O que é que tu fizeste quando estavas naquele trabalho? O que é que tu fizeste para ajudar aquela pessoa que estava a falar mal de ti? O que é que tu fizeste? E sabes, Deus dá-nos oportunidades. Nós estamos num sistema em que escraviza as pessoas. Por mais que nós nos esforçamos, nós vamos acabar por alimentar esse sistema, se nós continuarmos a viver pelo sistema de Deus. Porque não adianta saber. Saber toda a gente sabe. Jesus existe. Mas se tu acreditares, não duvidares no teu coração, as coisas vão acontecer. Kátia, olá, tudo bem? Olá, Sofia, está tudo bem? Na verdade, não. É que a minha mãe proibiu-me de ir à igreja e de ter contacto com alguém da igreja. Mas ela não pode fazer isso? Tu já és maior de idade. Sim, mas eu continuo a viver debaixo do teto dela. Pois, tens razão. Eu não sei o que pensar, não sei o que fazer. Estou muito em baixo. Olha, não desanimes. Deus vai abrir um caminho. Mas como? Isto é um caminho sem saída. Não confies nas tuas forças. Deus nunca te vai abandonar. Tu vais ver, algo de bom vai acontecer de certeza. Ok. Se tu dizes, eu vou confiar. Olha, não fiques em baixo. Nós vamos estar a orar por ti. Fica firme na fé. Podes ouvir as músicas, as mensagens. Se precisares de alguma coisa, olha, não hesites em ligar-me. Está bem? Ok. Obrigada, Kátia. E obrigada a todos pelo apoio. Obrigado por terem vindo. Eu nem sei por onde começar. Não te des ao trabalho, Judite. Depois de teres devolvido o dinheiro do investimento para as brincadeiras do teu filho, acho que já não há mais nada para conversarmos. Mas, oh, Anabela, eu também perdi do meu dinheiro. É verdade, Judite, mas o filho é teu, as consequências só podem ser vossas. Mas não façam um bicho de 7 cabeças. Até porque foi tudo reposto. Será que foi mesmo, Judite? O dinheiro sim, mas a confiança... Mas o que é que tu queres dizer com isso? Não vamos voltar a fazer negócios contigo. Judite, para mim, chega. Estou fora. Estou aqui, tenho que proteger o meu dinheiro. Esta foi uma lição muito dura, mas provavelmente necessária. Mas os investimentos que nós temos, as parcerias que temos com outras empresas. Eu prefiro revender as minhas ações do que voltar a trabalhar contigo. O que aconteceu foi muito grave. Até parece que foi só uma perda de uns simples trocos, um pequeno erro muito fácil de corrigir. Mas não é assim, Judite. Eu já vos disse, eu também perdi imenso com isto. Pois, isso já não é da nossa conta. Para nós, na verdade, tudo isto foi um grande desprazer. Mas desejo-te a melhor das sortes. Sortes. Como se eu precisasse de vocês. Ei! Então, não ouviste a campainha ou quê? Oi, Filipe. Então, tio, tudo bem? Então, como é que estão as coisas?
Bom, eu ainda estou de castigo, tipo um miúdo de 10 anos, mas tirando aquela pequena situação, acho que já está tudo bem. A forma como tu falas dessa situação preocupa-me. Pois, não, mas a minha mãe conseguiu tratar tudo, portanto eu acho que até já aprendi a minha lição. Ok. A Sofia? Não, ela está ali no sofá. Tá? Então, Sofia, como é que estás? Tua mãe não está em casa, pois não? Não. Bom, talvez seja boa ideia eu arrancar de casa. Não me apetece ir a lado nenhum. Nem ver ninguém, tio. Ah lá, confia em mim. Vai-te fazer bem ser um bocadinho daqui. É uma pequena surpresa. Ok, mas só porque me estás a pedir. Maravilha. Vamos então. Tio, isto é a igreja? Sim. Hoje é sexta-feira e esta é a minha surpresa. Vamos à igreja. Mas tu também começaste a ir? Depois de ver que começaste a ficar melhor, eu decidi pesquisar um pouco, ler umas coisas e ver uns programas e queria que viesses comigo, não queria vir sozinha à igreja. Mas e se a mãe descobre? Não te preocupes com essa parte. Estamos a fazer o que é certo. Vamos? Vamos. Gostei mesmo daquelas músicas que eles cantaram hoje. Sim. Temos é que melhorar um bocadinho o nosso cantar. Acho que assustámos uma ou duas pessoas lá à nossa volta. Onde é que vocês estiveram? Eu fui levar a Sofia a dar uma volta, a sair um pouco de casa. Espero que a tenhas levado a dar uma volta na faculdade. Ela ainda não se decidiu em tirar o curso superior que eu lhe disse. Claro que não, Judite. Ela já disse que ainda não está preparada. Então onde é que foram? Por aí? Deixa estar, tio. Nós fomos à igreja. O tio levou-me lá. Então, mas eu não mando mais nada nesta casa. Quem é que paga as contas? Calma, Judite. Não precisas fazer uma cena por causa disto. E, aliás, não estás a ver o bem que isto está a fazer à tua filha? Sofia, vai para o quarto que falamos depois. Minha conversa agora é aqui com o teu tio, do coração. Vai, Sofia. Eu falo aqui com a tua mãe. Vou ser muito breve. Vá lá, Judite. A tua filha está a precisar de ajuda e não é assim que tu vais chegar lá. Da minha filha, cuido eu. Ela já não tem 8 anos. Ela é uma mulher. E se tu continuares assim, vais acabar por perdê-la. Eu não acredito. Tu também andas metido nessas andanças espirituais. Sim, fui eu que a levei. E não me arrependo. Aliás, tu também devias fazer o mesmo. Só podes estar a brincar comigo. Depois da educação que os nossos pais nos deram, ultraconservadora, levada a extremo. Judite, eu sei que os teus tempos no colégio interno não foram fáceis. Eu estive lá. Agora, isto é totalmente diferente. Olha, por exemplo, eu estou a conhecer a Bíblia de uma forma que eu nunca conheci. Eu quero lá saber. Quero lá saber dessas coisas. Eu só garanto que se a Sofia insiste em não estudar e continua a insistir em estar nesses caminhos, eu vou ter que tomar medidas drásticas. Sei. Como fizeste com o Filipe. Continua aqui em casa como se nada fosse, depois do escândalo que ele fez. Eu já resolvi isso. E o Filipe vai ter a lição dele. Olha, eu só sei que tu tratas a tua vida sempre assim. 2 pesos, 2 medidas. Depois, não te admires com os resultados. Eu sei muito bem o que faço. E tu já me conheces. Sim. Exato. Olha, eu vou-me embora. Apenas tenha cuidado com o que vais dizer à Sofia. Depois de tudo que ela passou, ela não merece continuar a viver assim. Ai, vai. Querida, tens 2 semanas para pensares o que queres fazer da tua vida. Como assim? Ou te deixas de fitas e começas a fazer aquilo que eu sempre te disse, ou podes começar a procurar outro sítio para viver. Mas mãe, tu estás-me a expulsar de casa? É tão simples quanto isto. Estou cansada de sustentar meninas insolentes. E o Filipe, ele também fez... Não me venhas falar do teu irmão. Ele ao menos está a tentar fazer qualquer coisa.
Eu quero o teu melhor. E eu sei o que é o melhor para ti. Boa noite, Sofia. As coisas não estão fáceis. A minha mãe sempre viveu para ela própria, para os seus ganhos, os seus investimentos e nunca teve realmente tempo para mim, para perceber o que eu queria e como eu me sentia. Mais um grande investimento. Tenho a certeza que vai dar certo. Para ela só importa o dinheiro e o seu ego. Agora é tempo de comemorar. Sozinha não importa. Consegui. Sozinha. E o meu irmão, que afinal não sabe gerir o dinheiro, nem os seus próprios vícios. Faz o que quer e só se prejudica a ele próprio. Ei, você tá aí, né? Patrick, ouve, calma. Eu sei o que é que parece, eu posso explicar tudo. Explicar? Sim, você vai explicar no turbo, não. Você tá me ouvindo? Calma, Você tá mano. me ouvindo? Desculpa. Mano! Calma. A gente nunca foi, mano, não. Eu acho melhor você dar um bom advogado. Você tá me ouvindo? Não, Eu não sei que fim é que ele vai ter. Mas se continuar assim, não vai ser bom. E eu, nesta situação, não sei bem o que fazer. Não sei se devo ir contra a minha mãe ou se devo obedecer. É uma situação difícil, Sofia. Mas olha, se nós buscarmos a palavra de Deus, a Bíblia, diz que quando nós honramos o nosso pai e a nossa mãe, vamos ter também a bênção de Deus já neste tempo, já nesta terra. Sim, eu sei que eles são a minha família, mas desde sempre, mesmo antes de eu conhecer Deus, eu nunca concordei com a conduta deles. Ok. Então, olha, legalmente tu já tens 18 anos. Podes tomar as tuas decisões. Ao tomar as tuas decisões, tens é que estar consciente do que isso vai trazer para a tua vida. Eu só quero fazer o que é certo, pastora. Sim, eu vou estar aqui para te ajudar, para te aconselhar. E se tu buscares a Deus, vais ver que no momento certo, Deus te vai mostrar o caminho que tens que seguir. E nem tu, nem a tua família vão ser prejudicadas. Espero bem que sim. Sim, Deus está sempre connosco. Ele sempre nos guia e nos ajuda. Ok? Toma. Não precisavas ter vindo. Não deixas de ser minha irmã. Eu não podia deixar de vir. Vou ter que começar a fazer contas à vida. Uma coisa que nunca pensei vir a ter que fazer. Perder dinheiro em investimentos tão grandes não é brincadeira. Em termos de estabilidade, deitei tudo a perder. Vais conseguir arranjar uma solução. É como sempre, não é? Desta vez, não há solução. Suponho que os miúdos ainda não saibam nada. Não. Vai ser um choque. Bom, olha, eu já sei o que vais dizer. Eu conheço todas as tuas reações de A a Z. Mas acho que está na hora de tu voltares para Deus. Aquilo que tanto tens desprezado. Já estiveste a falar melhor. Pois já. Mas também já estive pior do que aquilo que eu estou hoje. E eu sei que é graças a esse Deus que eu conheci que hoje eu tenho uma oportunidade grande nos negócios. Deve ser a oportunidade ali do Zé da esquina. Vocês também, com umas centenas de euritos, ficam todos contentes. Bem, por acaso não foram só umas centenas, mas já vi que não estás interessado em saber. Já tenho problemas que chegue. Obrigado. Certo. Vamos ver onde isso um dia te vai levar. Mas também não foi para isso que cá vieste, pois não? E lá se me arranjas uma vida em condições. Filipe, podes-me explicar que notificações são estas? Mãe, deixa eu ver.
Mãe, isto é um erro. Eu não tive nada a ver com isso. Chega, Filipe! Ouve, calma. Eu vou resolver tudo. Eu vou pagar isto tudo. Isto é pouco. Chega, Filipe! Eu já não sei o que fazer. Isto está tudo a descambar. Mãe, calma, ouve. Olha, paga só mais esta e vai-se resolver tudo. Chega, Filipe! Estou na falência! Hã? O quê? Valência? Como assim tu perdeste tudo? Fiz um mau investimento. Trocaram umas voltas. Mas eu vou resolver isto. Oh, mãe, quer dizer que estamos falidos. Já disse para não se preocuparem. Eu vou reaver todo o meu dinheiro. Mas e se não conseguires? Tens algum plano B? Mas estás a insinuar? Percebes mais de economia e investimentos do que eu? Não, eu só quero que vocês me ouçam pela primeira vez na vida. Vocês viram como Deus transformou a minha vida e Ele também pode transformar esta família. O dinheiro não é tudo o que existe. O dinheiro é tudo o que eu tenho e não vou abdicar de lutar por ele. Fez lutar por algo inanimado do que a tua própria filha. Mãe, e eu? Vou-te lembrar do prazo que te dei para pensares bem o que queres fazer da tua vida. Estou bem ciente disso, mas ainda há uma oportunidade para esta família. Vocês têm que me ouvir. Estou fora, Sofia. A minha vida está arruinada. Eu não sei o que vai ser daqui para a frente, mas eu não vou perder mais o meu tempo contigo. E este assunto encerra aqui. E tu, devias era ter tomado a medicação, para não estás aqui a dizer disparates. Pensa bem o que queres fazer, porque se não for como eu quero, vais acabar sozinha. Estás tão lixada. Trata de ficar sóbrio, Filipe. Se continuas assim, só vais piorar as coisas. Temos que tomar decisões ao longo da nossa vida. Já tomei algumas bastante más, outras boas. Mas tudo contribuiu de alguma forma para a encruzilhada em que me encontro hoje. Alguém me dizia que quando chegasse o momento, eu saberia o que fazer. E aqui estou, a decidir o meu caminho, a minha vida. E espero que um dia consigas sair dessa bolha em que vives e possas finalmente compreender, amar, respeitar. Espero que um dia possas viver este amor que eu agora encontrei, mas que me impedes de o viver contigo. Adeus, mãe. Está, a Judite imparável e destemida. Vou ter que encontrar de volta. Não, Judite. Tu não estás a pensar de descer tão baixo. Mãe? Chame uma ambulância! Chame uma ambulância! Amigo, está tudo bem? Cada um deita-se na cama que fez. Por que é que nunca dás o braço a torcer? Olha onde esse orgulho já te levou. Sei lá, os jovens de hoje em dia queixam-se de tudo e nada. O que é que estás aqui a fazer? Mudar. Porquê? Porque vocês querem. As coisas não vão voltar a ser como eram. Isto é um caminho sem retorno. Vais acabar sozinha. Espero que tenhas um final feliz, mãe. Eu adapto-me às circunstâncias. Nos tempos em que vivemos, tem que ser mesmo assim.